todos que estão nos ouvindo em qualquer horário ao som de Hail State, Fight Song, Mississippi State. Estamos no ar para o terceiro College Cast, o único podcast em atividade de língua portuguesa 100% especializado no futebol americano universitário. E hoje falando de algo diferente do que a gente está acostumado para abrir esse programa. Vocês ouviram aí que nós abrimos o programa de hoje com Hail State, Fight Song de Mississippi State. Por quê? Porque exatamente uma semana atrás do dia que nós estamos gravando este podcast, na terça-feira, Mississippi State ganhava seu primeiro título nacional na história da universidade. Universidade que deu para a NFL um nome como Dak Prescott, se tornou campeão nacional de beisebol ao bater a Universidade de Vanderbilt numa série melhor de 3 na College World Series. College World Series, que se você acompanha a MLB, o nome não lhe é estranho. Mas existe uma particularidade. Ao invés de ser apenas 2 equipes jogando, um representante de cada liga, American e National, na College World Series, existe todo um torneio, né? Começa lá com as super regionais e vai avançando até que sobrem 2 times. Os 2 times que sobraram esse ano foram Vanderbilt, Mississippi State, 2 rivais da SEC. E Vanderbilt consegue a virada depois de perder o jogo 1, bate a Vanderbilt no jogo dos olhos de Dak Prescott, que estava acompanhando o jogo, e depois repete a dose no jogo 3 para ficar com o primeiro título nacional da sua história. Parabéns a Mississippi State, parabéns a todos os jogadores, parabéns também a Vanderbilt, que chegou até a grande decisão. E Hail State! E hoje, como nós falamos, nós estamos trazendo também um convidado especial, como eu tinha deixado o gancho no episódio passado. Um cara que, além de gostar muito de college football, tem nas iniciais dos seus 3 sobrenomes as iniciais de 3 dos jogos mais importantes do ano, os New Year Six. Bruno Castieira, França Oliveira, mas pode chamar de Bruno Coran Fiesta Orange. Brincadeiras à parte, bem-vindo ao College Cast, meu caro. Muito obrigado, Matheus, muito obrigado ao Lucas, muito obrigado ao Nicolas e a toda a equipe aqui do College Cast. Um prazer enorme estar participando de um episódio tão bacana que fala sobre os Bulls. E vamos que vamos, é um episódio muito bacana e obrigado pelo convite. O Bruno, que torce para Miami Hurricanes, que é rival do time do próximo membro da mesa de hoje, Nicolas Terzioglu. Saudações irlandesas para Notre Dame Fighting Irish. Saudações, caros ouvintes, aqui para mais um episódio do College Cast, né? Falando dessa modalidade que encanta os lares norte-americanos, e é um convite para você se apaixonar também pelo futebol americano. O Nicolas, que por sinal já confidencializou pra gente off-record, fora do ar, que ele torce para 2 times. Um é Notre Dame, o outro é quem jogar contra Miami. E por falar em jogar contra Miami, meu caro Pinhatti, no ano de 2017 teve um certo brasileiro que foi responsável por anotar os pontos da derrota da Miami Hurricanes no Orange Bowl, um dos 6 principais jogos da temporada. Pinhatti, quem foi este cara e por qual time ele jogava? Boa noite, meu amigo. Boa noite, Matheus Pinho, boa noite, Nicolas, boa noite, Bruno, um prazer estar você aqui, meu querido. E muito boa noite, principalmente a você, ouvinte. Obrigado por estar ouvindo o College Cast, seja sempre conosco, nos apoiando, para nós levarmos cada vez mais informações e história para vocês. É um prazer estar aqui. E sim, eu me lembro, sim, do jogo de 2017 no Orange Bowl, entre o Miami Hurricanes e o Wisconsin Badgers, em que o brasileiro Rafael Gaglianone, kicker de Wisconsin, anotou 2 field goals e 4 extra pontos, 10 pontos, os 10 pontos de vantagem da vitória de Wisconsin sobre Miami por 34-24. Ó, Wisconsin. Como vocês já devem ter notado, hoje o assunto são os Bowls e os títulos nacionais. E já que a gente tá falando aqui de Bowl e de título nacional, nada melhor do que começar com o primeiro Bowl que foi criado e que seria o precursor de todos os Bowls que definiriam com o passar dos anos. Mas antes de a gente chegar lá, sempre fazendo aqui aquela ressalva, este projeto do College Cast conta com o apoio do pessoal do Cover Football, das pessoas aí do Jorge, que infelizmente não pôde estar presente com a gente, e também do Felipe Fidelis. Se você não conhece o trabalho deles, fica o convite para conferir. Tem muita coisa bacana, conteúdo de qualidade sobre futebol americano, tanto de college quanto de NFL. Acessa lá, medium.com/coverfootball, medium, medium.com/coverfootball, ou siga o @coverfootball no Instagram. Tem a árvore de link para você conferir tudo aquilo que o Cover tem para te oferecer.
E já que a gente tá falando de bowl, vamos continuar a nossa viagem pelo túnel do tempo de volta ao final do século XIX. Afinal de contas, assim como acontece hoje, ainda na Grande América, as pessoas buscavam fugir das baixas temperaturas e visitar áreas mais agradáveis, de tempo mais ameno. E por ocasião disso, visando o turismo e se valendo dos seus espetaculares roseirais, a cidade de Pasadena, distante cerca de 13 quilômetros de Los Angeles, criou em 1890 o Tournament of Roses. Se você talvez assistiu The Big Bang Theory, talvez vai se lembrar que tem um episódio em que Leonard, Sheldon, Raj e Wolowitz visitam uma tal de Rose Parade, onde o Sheldon passa mal com a comida. Mas voltando à vida real, entre as atrações deste tal de torneio das rosas, estavam esportes bastante peculiares. Entre eles, corrida de charrete, a justa, que lembra uma espécie de esgrima, mas sobre cavalos. Corridas a pé, tínhamos aí polo, aquele polo dos cavalos lá que eles ficam batendo com uma espécie de martelo na bola. Tinha cabo de guerra, e tudo isso sendo praticado em pleno 1º de janeiro, no auge do inverno americano. E tudo isso, obviamente, para mostrar para as pessoas, vejam como aqui está quente, a gente pode fazer esse tipo de coisa. Em menos de 10 anos, a lista de modalidades ganhou ainda as não menos peculiares corridas de avestruz, rodeio e, acredite se quiser, em 1900 houve uma corrida entre um camelo e um elefante, corrida vencida pelo elefante. Tudo isso envolto num mar de cores, de flores da estação e de frutas frescas. A mensagem era claríssima: passe o inverno em Pasadena, troque a neve de Nova York pelas rosas da Califórnia. E esse show de bizarrices ganharia uma companhia bem peculiar também em 1902, não é mesmo, meu caro Pinhatti? Exatamente, Matheus Pinho. A partir do dia 1 de janeiro de 1902 foi disputado pela primeira vez o primeiro jogo do Rose Bowl no Tournament Park, que derrotou a Universidade de Stanford pelo placar de 49-0, né? E como peça central desse torneio das rosas, que você disse aí que começou a ser organizado a partir do ano 1890 pelo Valley Hunt Club, e fez muita história. E esse jogo inaugural do Rose Bowl foi um placar tão elástico, tão grande e tão meio que sem graça para a torcida, né? Que muita gente assistiu naquela época. Foi tão estourado que o Rose Bowl ficou meio que banido do evento por 14 anos. E só voltou em 1916, quando o Washington State venceu o Brown por 14-0. Uma curiosidade grande sobre isso é que dos 7 primeiros Rose Bowls, apenas em 2 edições, o time derrotado anotou pontos. Em 5 das 7 primeiras edições, o time derrotado perdeu por 0. E aí, conforme foi crescendo, depois de 7 anos, no ano de 1923, foi construído o Rose Bowl Stadium, ali mesmo em Pasadena, na Califórnia. Nos primeiros anos do jogo do Rose Bowl, exceto durante a primeira, o Rose Bowl sempre colocou de frente que não necessariamente era um campeão da conferência, mas era um time da Pacific Coast Conference, que atualmente é a Pacific Athletic Coast Conference, a atual Pac-12, né, dali da costa oeste dos Estados Unidos, contra um oponente do leste dos Estados Unidos. E durante os 2 últimos anos da Primeira Guerra Mundial, equipes de base militares se encontraram no Rose Bowl. Enfim, ao longo de sua história, uma série de confrontos notáveis com os melhores times de futebol americano da época e os melhores treinadores da época. Isso inclui o jogo de 1925, que é um dos mais marcantes, com o Notre Dame de Nutt Rockne, derrotando por 27-10 a Stanford de Pop Warner. E em 1940 apresentou o USC de Howard Jones, derrotando por 14-0 o Tennessee de Bob Nealon. Nesse período foram 10 jogos em que times invictos se enfrentaram, né, cara? Até que em 1943 foi acertado que disputariam o Rose Bowl sempre um time da Big Ten, que é a conferência que pega mais ali o norte e nordeste dos Estados Unidos, de Wisconsin até Maryland, né? E o campeão da Pac-12, que sempre foi, que pega ali a costa oeste dos Estados Unidos. E isso é mantido até hoje no Rose Bowl, exceto quando é rotacionado para ser a semifinal, né? E, para finalizar, eu quero deixar também uma curiosidade aqui, que um dos recordes do Rose Bowl é mantido por um homem que tem sangue brasileiro. Afinal, ele é filho de o kicker hoje do Indianapolis Colts, mas que em 2017 era kicker da Georgia Bulldogs, Rodrigo Blankenship,
naquela vitória de Georgia por 55-48, se eu não me engano, foi o placar contra Oklahoma. Ele fez um field goal de 55 jardas e esse é o recorde do Rose Bowl de field goal mais longo marcado. Brasil, Zil. E já que a gente tá falando aí sobre o Rose Bowl, prestem muita atenção neste acordo entre Pac-12 e Big Ten, porque isso mais pra frente vocês vão ver que foi determinante para tudo o que se desenrolou a partir da década de 80 e 90 dentro do college football. Aguardem. Mas apesar de ser aí o pioneiro da Bowl Season, quando aconteceu este acordo entre a Pac-12 e a Big Ten, em 1946, já existiam alguns outros bowls, não é? É isso mesmo, Matheus. A partir de 1935, bowls muito importantes até os dias de hoje foram criados. 2 deles em 1935, o Orange Bowl e o Sugar Bowl, e em 1937, o Cotton Bowl. Começando pelo Orange Bowl em Miami, na Flórida, que é um estádio que é hoje no Hard Rock Stadium, mas já sediou Copa do Mundo, né? Nós brasileiros lembramos bem. O Orange Bowl é um local muito característico para os Bowls e até para o Super Bowl da NFL, pelo clima quente de Miami, o que representava muito bem essa coisa dos jogos no sul para fugir do inverno, que foi uma tradição mantida por longas décadas. Vale destacar que até hoje, 2021, com toda a tecnologia que nós temos, estádios fechados e tudo mais, apenas 5 de todos os bowls que existem nos Estados Unidos não são jogados em cidades com climas quentes, né? A gente tem aí a possibilidade de ser criado aí, por exemplo, no Soldier Field e no estádio do Chicago Bears, mas... que vai construir um novo agora, né? Possivelmente sim. Mas até hoje a gente ainda tem a crassa maioria dos bowls jogados em climas quentes. Por exemplo, só a Flórida tem 8. O estado do Texas tem mais 7. É uma coisa que eu ia falar, Califórnia... porque tipo... Sim, todos os bowls que a gente vai falar aqui, pelo menos quase todos, são no sul dos Estados Unidos. O Orange Bowl, o Sugar, o Sun, o Cotton, o Peach Fiesta e o Citrus também. Todos os bowls são na parte sul, nem no meio dos Estados Unidos, é o sul mesmo. E isso é uma tradição que é levada até na NFL mesmo, porque tipo, o único Super Bowl que é um pouco diferente foi no 52, que foi em Minnesota, que é um estádio fechado, mas é uma tradição lá nos Estados Unidos de jogar sempre nos lugares quentes para evitar neve, essas coisas, nos jogos decisivos. Então, o Orange Bowl, que é jogado em Miami, né, foi criado em 1935, né, com uma época que os bowls já estavam começando a ter sua grande popularidade, e Miami é uma cidade com muita popularidade até os dias de hoje, e por isso foi criado o Orange Bowl, e hoje é jogado no Hard Rock Stadium, mas já foi jogado no Orange Bowl, o estádio chamado Orange Bowl, que já teve jogos históricos não só do futebol americano universitário, mas da Copa do Mundo de 94, como eu já falei, e entre outros esportes. E aí, Pinho, você pode falar melhor aí quais jogos importantíssimos na história do college football já foram jogados no Orange Bowl? Até hoje o Orange Bowl ele é usado como rotação no sistema dos playoffs, né? Por exemplo, nós tivemos Alabama batendo por 45-34 a Oklahoma Sooners na semifinal de 2018. Alabama entrou como número 1 do país. Um ano antes nós tivemos um jogo que a gente comentou de Wisconsin contra Miami, um jogo do Rafa Gaglianone. Nós tivemos ano passado um jogo que foi muito interessante entre um time que, na minha opinião, deveria estar nos playoffs nacionais, que era a Texas A&M, batendo a North Carolina Tar Heels, que deu muito, muito, muito trabalho para Clemson e para Notre Dame na conferência ACC, bateu de frente mesmo, e que tem um cara que para mim vai ser pick 1 do draft do ano que vem. A gente teve, em 2014, um jogo que foi fenomenal, que foi entre Clemson e Ohio State. Foi um jogo 40-35, e esse jogo levou 72 mil pessoas ao estádio, e eu tenho certeza que quem saiu lá de dentro saiu dando risada e com a certeza de que seu dinheiro valeu a pena, porque realmente foi um jogo maravilhoso. E nós tivemos vários destes jogos do Orange Bowl valendo títulos nacionais, né? Nós tivemos aí, por exemplo, entre times número 1 enfrentando times top ranqueados valendo o título nacional, a própria Clemson enfrentando a Nebraska em 82. Clemson entrou como time número 1 do país e venceu um rival, inclusive, né?
Nós tivemos aí também a decisão de 1988, onde a Miami Hurricanes bate a Oklahoma Sooners. Era um jogo entre o número 2 e o número 1. Miami seria campeã. Depois, em 89, Miami repetiria a dose, batendo o Nebraska por 23-3. Inclusive, neste período, Miami tinha um cara que, se você já foi assistir Velozes e Furiosos, tá em cartaz nos cinemas, tinha um tal de The Rock, que jogava lá na Miami, foi campeão nacional, entre vários outros jogos. Sim, o The Rock, o Dwayne Johnson, que também era um cara enorme, jogando lá em Miami Hurricanes, e que estrela hoje vários filmes, né, Jumanji, Velozes e Furiosos. Pouca gente sabe, mas ele foi jogador de futebol americano e jogava bem, né, e foi campeão. Mais pelo seu tamanho, foi campeão, pelo tamanho, força física dele, e sempre foi evidente desde os gramados até nos filmes. Mas além do Orange Bowl, que é, pra mim, um do top 3 dos New Year Six, de balls importantes, também temos o Sugar Bowl, que é jogado em New Orleans, na Louisiana, que é um estado vizinho a Miami, a Flórida, perdão. Também foi criado em 1935, e junto com o Orange Bowl, foram bowls históricos que já tiveram jogos muito importantes desde o começo, e por isso culminaram em sediar as semifinais dos playoffs, né, fazer parte do New Year Six. E você, Pinho, pode falar melhor aí quais jogos históricos já aconteceram em New Orleans, que hoje o estádio que cedia é o Superdome, casa do New Orleans Saints. Ano passado, por exemplo, nós tivemos um jogo entre o Ohio State, número 3 do país, batendo a Clemson, número 2 na semifinal nacional. Foi um jogo que o Justin Fields jogou com as costelas quebradas. Absurdo. E não, aquilo foi absolutamente surreal. E ele bate a Clemson do Trevor Lawrence por 49-28, num jogo memorável. E que o Chris também jogou, hein? Foi piada. Não, cara, ele quebrou as costelas e passou pra 6 TD, sendo que pelo menos foi de mais ou menos umas 40 jardas, cara. Sim. Aquilo ali foi um jogo pra posteridade, foi um jogo pra eternidade. O que o Justin Fields fez ali é absolutamente surreal. E se a gente tá falando aqui em jogos em que Clemson perdeu uma semifinal nacional, 2018 foi outra. Perdeu de Alabama 24-6. Alabama depois caminharia para bater a Georgia Bulldogs na grande decisão, na prorrogação. E eu comentei antes sobre os jogos do Orange Bowl que definiram títulos nacionais. Também tivemos isso no Sugar Bowl. Por exemplo, no ano de 2011, Ohio State bateu Arkansas, e só que por conta de uma punição sobre o Ohio State, Arkansas meio que reivindica isso. Então tem polêmica aí. Falando de títulos nacionais, mais efetivamente, nós tivemos aí em 2008 a LSU, que entrou como a número 2 do país, batendo a Oklahoma Sooners por 21-14 e pedindo esse título nacional. Nós também tivemos no ano 2000 a Florida State Seminoles ganhando da Virginia Tech, um jogo entre o número 1 e o número 2. Virginia Tech naquela época era liderada por um tal de Michael Vick, segurem os cachorros, e foi o mais perto que Virginia Tech conseguiu chegar de um título nacional, mas não foram páreo para Florida State. Também. E já que antes eu fiz aquele comentário sobre série do Big Bang Theory, já que a gente tá nesse mundo pop aí, se você assistiu The Ranch, talvez vai se lembrar que o personagem Colt Bennett, ele volta pra casa, pra Denver, depois de passar jogando futebol americano por aí. E um dos times em que ele joga é a Florida State, de 1999, onde ele foi campeão nacional dentro da série. Mais um caso da arte imitando a vida. Florida State realmente foi campeão nacional naquele ano. E ainda falando sobre times campeões nacionais e falando sobre Florida State, nós tivemos 3 anos antes o exato inverso. Florida State foi massacrada pela Florida Gators pelo placar de 52-20. Florida Gators campeã nacional de 1997. E para fechar, um título que a gente ainda vai comentar dentro desse programa, 1993, Alabama consegue o upset, bate por 34-13 a Miami e arranca dos braços de Miami o que seria o seu 4º ou 5º título nacional num espaço de 6 anos. Seria algo surreal. Alabama e upset são duas palavras que hoje não combinam nem um pouco, né?
E para agora falar outro bowl muito importante, que é do New Year Six, temos o Cotton Bowl, que é jogado em Dallas. Seguindo lá, foi uma década de 1930 que teve muitos bowls importantes sendo criados, né? A gente vai falar mais alguns daqui a pouco com o Nicolas. Mas o Cotton Bowl foi criado 2 anos depois, em Dallas, e hoje é jogado no AT&T Stadium em Arlington, não é exatamente Dallas, mas eles consideram na região metropolitana. E também tiveram jogos históricos que o Matheus vai falar um pouco agora. Antes de a gente começar a falar sobre jogos históricos de futebol americano, o jogo que vem à mente, talvez, da grande maioria quando se pensa no Cotton Bowl, é o branco fazendo aquele gol de falta contra a Holanda, né? Na quarta de final da Copa do Mundo? Semifinal? De 94? Quartas, eu acho, né? Contra a Holanda, eu acho que foi quartas. Eu acho que foi quartas. Que o Romário dá aquela saidinha da bola. Isso. Talvez Romário maravilhoso. Talvez a grande imagem que as pessoas tenham do Cotton Bowl. Mas o Cotton Bowl já foi palco aí de jogos memoráveis. Por exemplo, já que a gente tá falando aí do New Year Six do ano passado, já citei alguns casos de jogos que aconteceram. No ano passado, a Oklahoma Sooners de Spencer Rattler humilhou a Florida Gators do Kyle Trask e do Kyle Pitts, que não jogaram, inclusive, por 55-10, um massacre de Oklahoma. Nós tivemos aí também, a gente tá falando sobre jogadores brasileiros antes, em 2017, um ano antes do jogo em que o Rafa Gallianoni faria 10 pontos contra a Miami Hurricanes, a Wisconsin dele bateu a Western Michigan, que hoje conta com um jogador brasileiro, que é o Thiago Caps, pelo placar de 24-16. Nós tivemos aí também semifinais nacionais dentro do Cotton Bowl. Alabama bateu por 38-0 a Michigan State em 2015. Foi o último ano em que a Michigan State, que é uma das mais tradicionais da história, conseguiu ter um time competitivo a ponto de brigar, mas não foi páreo para os Crimson Tide. E falando em títulos nacionais, nós tivemos aí alguns jogos já que coroaram os campeões. Por exemplo, no ano de 1970, a Texas Longhorns venceu por 21-17 a Notre Dame do Nicholas para garantir o topo do ranking. Nós tivemos aí também algumas surpresas acontecendo, de times jogarem que hoje talvez seriam até inimagináveis num jogo desse. Em 1982, nós tivemos um 14-12 da Texas Longhorns em cima da Alabama. Um jogo que hoje talvez a gente não pense que poderia acontecer. E no ano seguinte, SMU, a Southern Methodist University, venceu por 7-3 a Universidade de Pittsburgh, um placar bastante exótico até o momento. E isso sem falar de diversos jogos comemorativos, né, que aconteceram, principalmente nos primeiros anos, com presenças de presidentes e tudo mais. E já que eu fiz comentários da cultura pop nos outros gols, também vou deixar a minha recomendação aqui pra você sobre o Cotton Bowl. O filme My All American, que em português se chama Coragem em Campo, conta a história real de um jogador da Texas Longhorns, que é o pilar defensivo da equipe, mas que acaba descobrindo um câncer durante a temporada, pede pra jogar, isso agrava, infelizmente, aquele e ele vem a falecer, mas o sonho dele sempre foi jogar no Cotton Bowl. Infelizmente ele não pôde realizar por conta da lesão, mas ele vai até o estádio no dia do jogo, dá força aos companheiros, e ele seria eternizado dentro do estádio da Texas Longhorns até hoje. Falando ainda de Cotton Bowl, Matheus, tem alguns nomes aí bem importantes, né, no Cotton Bowl mesmo, né, o Jerry Jones. Acho que você já ouviu falar, assim, não sei se você conhece, Sam Bald. Evidentemente, inclusive, eu sou um grande defensor do Sam Ball estar entre o top 10 no time da NFL. Muita gente falou, mas por que não colocaram o Drew Brees? Por que não colocaram Aaron Rodgers? E eu sempre falei, porque Sam Ball merece estar lá. Com certeza. E outro nome aqui, Bob Lane, já ouviu falar? O bom dos bowl games é isso, né? A gente
a gente conhece a história dos jogadores que fizeram a história, vamos dizer assim. Tem mais alguns aqui, só pra comentar. Bart Starr, não sei se você já ouviu falar também. Maravilhoso. Se você, meu caro ouvinte, considera que a escolha número 199 do Tom Brady e seus posteriores 7 anéis e de fato são, saiba que Bart Starr foi escolhido na 17ª rodada do draft, a escolha número 200, e ganharia 5 títulos da NFL, inclusive o Super Bowl 1 e 2, num espaço de 7 anos com o Green Bay Packers. Bom, ainda tem também Roger Staubach, Ken Stabler, Joe Theismann, também bem conhecido aí, né? Joe Montana, Dan Marino, Doug Fleury, Troy Aikman. A gente falou só de 5. A gente falou de 4 quarterbacks que estão entre o top 10 da história da NFL. Exato. Dan Marino, Bart Starr e pelo Cotton Bowl. Joe Montana, Sammy Baugh. Joe Montana e Sammy Baugh. Com certeza. E Tim Brown, né? E fora isso, também jogadores campeões de Super Bowl, Roger Staubach, o Troy Aikman, jogadores muito importantes. História do Dallas, do Cotton Bowl em Dallas. Então é uma representação da torcida, principalmente o Staubach e o Aikman. E o Cotton Bowl, ele tem essa tradição de levar times da região do Texas, né? A Southern Methodist, a Texas Longhorns, a Texas Tech, até mesmo a Texas State. A Baylor frequentemente aparece por lá. Sim, Baylor que foi atual campeã da NCAA de basquete, né? Conquistou o primeiro título desde 1948, que eles não iam para uma final e ganharam o primeiro título agora em cima de Gonzaga. Exatamente. Já que a gente tá falando aqui sobre bowls que ficam no Texas, Nicolas, em 1935 teve um tal de Sun Bowl em El Paso que foi criado, não é verdade? Então, né, Pinho, o Sun Bowl aí, a gente conhece a cidade de El Paso ali, fronteira com Texas, na região que faz bastante calor. E o Bowl foi criado ali, jogado também no New Days Year, né, próximo ao começo do ano, hoje em dia. E é um Bowl que atrai bastante atenção. Sun Bowl, né, essa região aí bem calorosa do Texas, ali fronteira com aí por filmes, como o próprio Os Fracos Não Tem Vez. A gente conhece ali no Sun Bowl, né, o estádio que abriga a Universidade de UTEP, na UTEP Miners, saudades Will Hernandes, e o Giants tem. Aaron Jones também, acho que o maior sucesso, maior nome aí da UTEP Miners. E, bom, é um estádio, um bowl bem importante. Hoje a premiação dele é por torno aí de seus 5 milhões de dólares. Abrigou, né, o estádio, as Olimpíadas de Verão em 1996 e traz aí os campeões da Pac-12 e da Atlantic Coast Conference, né, ACC, como equipes que disputam esse bowl, né? Falando também do Gator Bowl, que é um bowl bem importante, bem interessante, que começou a ser disputado lá em 1946, um pouquinho mais tarde, e abrigado, né, em Jacksonville, na Flórida, no estádio municipal, que hoje vem se tornar aí o TIAA Bank Field, estádio do próprio Jacksonville Jaguars, né? É um bowl aí também que paga bastante as equipes. A gente tá falando sobre bowls que são no calor. O TIAA Bankfield tem uma piscina. Esse é um detalhe muito importante, é o camarote. Tem uma piscina dentro do estádio. E no beisebol, o meu Miami Marlins também, eu descobri hoje, eu não sabia desse detalhe. Tem uma piscina também no estádio do Miami Marlins. Esse é porque dizem. É o que Flórida, tudo acontece na Flórida, né? Então, os 2 estádios com piscina são na Flórida. E os 3, tá? Porque o Tampa Bay Rays tem uma piscina onde eles colocam raias pra divertir as pessoas durante o jogo. Florida Man. É isso. Se você que tá ouvindo o podcast, faça um experimento social aí. Digita a data do seu aniversário e digita Florida Man. Acontece cada coisa impressionante, cada coisa incrível que parece coisa de filme. Eu vou fazer isso. Faça. Fiquei curioso, parei. Também fiquei, confesso que fiquei curioso.
a gente também tem o Citrus Bowl, né? Um dos bowls aí que mais bem premia as equipes que não são disputa de playoff, né? Hoje em dia, que não entra no ciclo do playoff, né? Que é disputado no Camping World Stadium. Sabe quem que jogava no Camping World Stadium, Matheus Pinho? Já ouvi por aí. UCF Knights, alô Dylan Gabriel. E que, por sinal, foi roubada em letras garrafais e maiúscula dos playoffs nacionais de 2018. Com certeza, deveria estar. Isso aí, vamos cobrar o comitê, é isso. Não espero nada menos do que aglomeração aí quando tudo passar lá na frente do comitê, com placas e molotovs. Hashtag devolva-me ao UCF. Devolva-me ao UCF. O título da UCF poderia ser ganho ali, mas vamos lá. Falar do Citrus Bowl, que começou ali com o nome de Tangerine Bowl na década de 40, né? Eu tenho a curiosidade bem interessante que no ano de 1952 a premiação foi dedicada a uma instituição de caridade, né? E esse bowl foi em jogo específico ficou conhecido como Little Bowl with Big Heart, ou seja, um pequeno bowl com grande coração. Uma ação social aí bem interessante, bem legal de lembrar. Mas até aí, esse não era um bowl tão relevante. Ele era disputado basicamente por equipes do Rio Sul e algumas ali da Ohio Valley Conference. Ou seja, a gente está falando de Divisão 2 e Divisão 1. E ele entrava junto ali num roteiro com o da nossa pecana, o Grantland Rice Bowl, né? A região ali que é arroz, e o Camellia Bowl, né? Da Flor Camellia, que a gente conhece ali, né? Que era em Sacramento, na Califórnia. Então ele era um roteiro aí de 4 bowls de Divisão 1 e 2. Divisão 2 e 3. E a partir dos anos 80 que ele, né? A partir daí ele começou a ser chamado de Florida Citrus Bowl. Veio um grande investimento aí e passou a se tornar, né, um bowl de Divisão 1. E ano passado levou 2 times bem interessantes, né? Que foi a Northwestern e Auburn. E a Auburn. A Auburn, isso aí, a Auburn Tigers, que tem título nacional recente com o Cam Newton. E o Peyton Ramsey, que, né, doutrinou aquele jogo ali. E Northwestern também, que veio o Rashawn Slater, né, que foi 14, se não me engano. Rodada, né? O Rashawn Slater não participou desse jogo, porque ele deu opt-out, né, não jogou essa temporada. Então, o Ramsey, ele brilhou, sobrou no jogo aí. Qual foi o outro, Pim? O Nilson, eu acho. Deixa eu ver. Eu sei que teve 2 jogadores bem altos. Agora de cabeça eu não lembro quem foi. Só ressaltando. Foi a primeira rodada? Só ressaltando um negócio sobre Northwestern, que atualmente é o time mais relevante do estado de Illinois. Com certeza. Disparado. Desde o título do Chicago Cubs, o time mais importante de Illinois é a Northwestern. Sim. Poderia ainda ter o Chicago Loyola no NCAA de basquete, mas eles caíram. Agora eu não lembro de cabeça qual foi o time que eliminou, mas eles foram bem, que tem aquela senhora de mais de 100 anos, se não me engano, que sempre acompanha o time há várias décadas. O time tava jogando bem, mas caiu, se não me engano, acho que foi nas 8ª ou 1/4 de final, mas mesmo assim Northwestern ainda é o melhor time de Illinois, por muito. Enfim, aqui ainda restam falar sobre 2 bowls, né? O Peach Bowl e o Fiesta Bowl. Vamos começar aqui pelo Peach Bowl, que eu posso só complementar uma coisa aqui? Pode. Falando sobre o Citrus Bowl, que desde 1985, apenas 3 edições do Citrus Bowl, um dos times era ranqueado. Em outras, todos os 2 times eram ranqueados, de 1985 pra cá. Pra ver o tamanho do valor que tem esse bowl. E só pra completar a minha informação de antes, sim, eu tava certo. As 2 escolhas de primeira rodada do
da Northwestern Wildcats foram Rashawn Slater para o Los Angeles Chargers na 13ª escolha geral e Greg Nilsson Jr. para o Cleveland na escolha de número 26. Verdade, tinha esquecido dele. Então, o Northwestern que ainda vai... A gente vai ver se ele vai evoluir, mas isso a gente vai falar mais pra frente, quando começar a temporada. Mas é um sleeper na posição de quarterback para essa temporada. Se ele conseguir evoluir bem, pode ser, sei lá, second round, third rounder. Quem sabe aí first round, né? Nunca se sabe a evolução do Ramsey. E mas agora, voltando a falar dos Balls... Esse ano pra quarterback relativamente é fraco. Você não tem nenhum jogador do calibre que a gente teve nos últimos anos. E mesmo os principais ainda tem certas dúvidas. Nelson Howell, Kendall Slovis, o Spencer Rattler. O Spencer Rattler eu tenho apenas todas as dúvidas em cima dele. Tem que se provar muito ainda pra poder, sei lá, valer uma pick 1. Mas tudo também, pode acontecer, né? A gente viu as evoluções do Joe Burrow, a gente viu a evolução do Zach Wilson, que eram contados pra 6th round, e foram pick 1 e 2 do draft, né? Então tudo pode acontecer, por isso que o college football é maravilhoso. Atualmente, meu QB favorito pra esse ano é o Sam Howell, cara. Sam Howell, o Slovis e o Brock Purdy, pra mim, estão na frente do Spencer Rattler. Me julguem. Eu também gosto do Derrick King, cara, de Miami. Também. E tem outros também, né? Tem outros que a gente não falou. Tem o Desmond Ridder de Cincinnati, que também pode ser um cara interessante. Tem o Mackenzie Milton de Florida State. Tem o Bo Nix em Albert. Bo Nix em Albert, que inclusive o head coach dele afirmou que ele seria a primeira escolha geral do ano que vem, cara, pra ressaltar. Tem o Graham Mertz de Wisconsin também. Graham Mertz que no passado jogou contra o time mais... Se a gente falou que Northwestern é o time mais relevante de Illinois, o time mais irrelevante de Illinois, que é a Illinois Fighting Illini, que não é time desde 1900 e lá vai Guaraná com rolha, no jogo de estreia do Graham Mertz no college football, ele passou pra 5 touchdowns, Piatti. Acho que foi 5, né? Sim, e ele teve... E as 17 primeiras tentativas de passe dele foram completas, 17 seguidas, cara. Verdade, 17. Bem lembrado o recorde histórico da Wisconsin Badgers. Jamais um calouro tinha feito. E só mais um quarterback que eu gosto muito, que vem pra ser sophomore nessa temporada também, é o Dylan Morris de Washington. Sim. Ô Piatti, qual que foi você que me mostrou que tinha tido uma lesão feia e tá voltando agora pra ser senior? Sim, o Mackenzie Milton, ele era daquele time de Central Florida que pede um título, que inclusive ele já ficou em 6º e em 8º em votação de Heisman. Ele é um cara que antes daquela lesão horrível que ele teve em 2018, que ele ficou fora em 2019 e 20 também, tá voltando nesse ano, saiu de Central Florida e agora tá em Florida State. É um cara que não é colocado nem top 10 de quarterback pra esse ano, só que eu acho que com 5 jogos ele já vira top 10 nesse ano aqui, e no ano que vem ele pode ser potencialmente uma escolha de primeira ou segunda rodada, cara. Sim, e já dá pra falar algumas previsões, né? Pra mim tem 3 quarterbacks que são pouco falados, mas que têm o seu valor ainda, que podem se provar essa temporada, que é o Mackenzie Hilton, tem o Milton, desculpa, o Graham Mertz, e tem o Desmond Ridder de Cincinnati, que pouca gente fala, mas... É que o Graham Mertz, cara, ele veio pra ser sophomore, né, cara? Ele ainda vai ter o ano junior dele, mas tudo bem, é um cara que tem que se provar também. Sim, é que varia muito a evolução, né? O Wisconsin ficou muito prejudicado, na minha opinião, pelo Jonathan Taylor carregar muito o time e às vezes esquecer um pouco o quarterback. Na verdade, Bruno, o Wisconsin é uma running back school. Sim, teve o Melvin Gordon, teve o Jonathan Taylor, mas agora tem que ver. E anos passados teve o próprio Derek Water, quando o JJ do TJ, teve o Round Day. Também, que é um cara que foi assim, que assinou como free agent Vegas Raiders, apesar que ele não vai ter muito espaço atualmente, né? Foi o Garrett Groshek, que foi o principal running back do ano passado, o running back 1 do ano passado por Wisconsin, vem pra ser o running back 3 agora em Las Vegas, e eu boto fé que quem sabe quando ele tiver uma chance ele pode se desempenhar muito bem. E o running back 1 de Wisconsin esse ano, provavelmente, Nakia Watson, que é um cara que eu acho que pode se mostrar ser mais do que ele se mostrou até agora. Sim. Mas agora, né, voltando a falar dos bowls, ainda tem 2 bowls para falar, antes do Pinho já falar do Bowl Alliance, essas coisas. Ainda tem o Peach Bowl e o Fiesta Bowl. O Peach Bowl é jogado em Atlanta, na Geórgia.
desde 1968. O Pitch e o Fiesta foram balls que começaram um pouco mais tarde, né, se você comparar com os outros, mas nem por isso são menos relevantes. O Pitch Ball tem um patrocínio muito forte, que é da Chick-fil-A, que é uma rede de fast food lá dos Estados Unidos. Vamos falar um pouquinho do Pitch Ball rapidamente. Como tudo começou? Foi um evento para arrecadar fundos dos Lions Clubs da Geórgia. Lions Clubs é uma organização não política, né, uns serviços não políticos, é um clube que originalmente é de Illinois, mas tinha uma sede na Geórgia, só que não deu certo para eles sediarem o Pitch Ball, né, falta de dinheiro, problemas de organização e tal, e até que o Atlanta Chamber of Commerce, que é envolvido em bancos, dinheiro, conseguiram levar o Pitch Ball para frente, e aí sim, junto com o patrocínio da Chick-fil-A, começou a fazer uma parceria muito forte, e aí deu muito certo o Pitch Ball. Uma estatística muito curiosa e muito interessante é que de 1998 a 2013, o Pitch Ball teve 17 temporadas seguidas de ingressos esgotados. Essa é a segunda maior marca da história do college football, somente atrás do Rose Bowl. Então, para ver a força do Pitch Ball que tem nos Estados Unidos. Além disso, no início, nos 10 primeiros anos, 7 foram entre um time da ACC contra um time escolhido pelo ranking, né, pelo comitê. Então isso virou meio que uma tradição, até que em 1993 até 2013, um time da SEC enfrentou um time da ACC, e isso é a maior regra, entre aspas, assim, do Pitch Ball. E antes de terminar, vamos falar aqui de 4 jogos muito importantes na história. Tivemos o primeiro jogo da história, foi LSU 31-27 em Florida State. E tivemos 2 jogos no College Football Semifinals, que foi Alabama 24-7 contra o Washington, em 2016. Foi o maior público do Pitch Ball, 75.996 pessoas. Em 2019, tivemos um massacre de LSU, do Joe Burrow, fazendo 63-28 em Oklahoma. E em 2021, agora recentemente, Geórgia derrotou Cincinnati por 24-21. Um grande jogo que tivemos. Geórgia era seed 11 e Cincinnati seed 6. E o time com mais participações é Clemson, com 8. Mas perdeu 5 desses 8. E aí, o último bowl, antes da gente já adentrar no Bowl Coalition, Bowl Alliance, é o Fiesta Bowl. O Fiesta Bowl foi criado em 1971. Era jogado em Temple, no Arizona, e hoje é jogado em Glendale. Só teve 2 sedes, que é o de 1971 a 2006, quando era jogado em Temple, era jogado no Sun Devil Stadium, o campus de Arizona State. E a partir de 2007, até hoje, é jogado no State Farm Stadium, que é a casa do Arizona Cardinals. Muitas pessoas devem conhecer como University of Phoenix Stadium, quando tinha os naming rights do estádio, até 2018. O Fiesta Bowl é um bowl muito conhecido também pelos patrocínios, já tiveram vários patrocínios. Atualmente é da PlayStation, desde 2016, mas já tivemos o Battle Frog, o Vizio, a marca de comida Tostitos, IBM, que é um banco, e o Sunkist, que é marca de suco. Vale destacar aqui o Tostitos, que eu vou falar mais pra frente, porque teve um impacto muito grande no que você vai falar também, Matheus, que é sobre essa coisa de ranking, quem participa dos balls e tal. Então, eu já vou falar sobre isso. Em 1996, o Fiesta Bowl sediou o primeiro jogo do Bowl Alliance Championship Game, que era o jogo nacional, né, a final do campeonato. Em 1999 e 2003 também. Mas como tudo isso começou? Como é que o Fiesta Bowl surgiu? Em 1968, a Western Athletic Conference, a WAAC, que atualmente é da FSC, da Divisão 1, eles queriam participar de bowls, mas os times não eram muito famosos, né? Não tinham grandes times, então eles nunca eram convidados para os bowls. Então, a partir disso, eles pensaram, vamos fazer os nossos bowls e vamos nos convidar. Então, foi isso que fizeram e criaram o Fiesta Bowl. Aí a gente vai falar um pouco dos jogos históricos. E o Fiesta Bowl, que teve o jogo talvez marcante da história do college football, que qual foi, Bruno? Sim, então, fez um boom enorme em 1986, quando Miami enfrentou Penn State. Só que não foram convidados, eles concordaram em participar do Fiesta Bowl para definir o campeão. Por quê? Porque na época os 2 times eram independentes, então por isso eles combinaram e participaram do Fiesta Bowl. Só que Penn State ganhou de 14-10 do meu Miami, em 2 de janeiro de 1987, e foi a maior audiência da história do college football
na época, né? Então, por isso que o Fiesta Bowl fez um boom danado, e a partir disso começou a sediar jogo importante atrás de jogo importante. 3 anos depois, no dia do Ano Novo, em 1989, Notre Dame enfrentou West Virginia, Seed 1 contra Seed 3, mas os dois estavam 11-0, e Notre Dame ganhou de 34-21. Em 1995, tivemos a final do campeonato, né, na Ball Alliance National Championship, que Nebraska, Seed 1, enfrentou Flórida, Seed 2, os dois estavam invictos, e Nebraska enfiou 62-24 na Flórida, foi a maior vitória da história e o maior número de pontos marcados numa final de campeonato. E também foi um massacre que fez Nebraska ser o time mais popular do país na época. Em 1998, Tennessee ganhou de Florida State por 23-16 na final do campeonato. E em 2003, Ohio State ganhou de Miami 31-24 na final. Foi o primeiro jogo de campeonato a ir para um overtime, e esse jogo foi para 2 overtimes. Agora, Pinho, você falou do jogo histórico, a gente tem que falar do jogo de 2007, que foi o primeiro jogo em Glendale, Boise State e Oklahoma. Cara, quem acompanha highlights de jogos históricos, você vai no YouTube e coloca jogadas decisivas, essas coisas do college football, todo vídeo vai ter Boise State contra Oklahoma, vitória de Boise State 43-42 no overtime. Por que esse jogo foi tão histórico que o Pinho considera, né, o maior jogo da história do college football? Eu considero como um dos maiores, porque o Boise State era um underdog, ou seja, era uma zebra no jogo. O jogo teve várias jogadas engraçadas, né, trick plays, teve várias viradas e teve um final de jogo eletrizante com 2-point conversion na jogada da Estátua da Liberdade, que foi algo absurdo, e Boise State derrotou Oklahoma no Fiesta Bowl. E apesar... Pode falar. Não, termina. Então, só pra falar, que eu falei lá do Tostitos, apesar do Fiesta Bowl ser um bowl tão histórico, tem 2 controvérsias muito impactantes. A primeira são escândalos financeiros, né, as universidades pagavam às vezes para participar do bowl, tinha esquemas e tal, mas isso foi desmentido, depois caiu no esquecimento, mas era uma coisa que é uma controvérsia no Fiesta Bowl. E a segunda é a quesito dos convites na época, né? Em 1995 é o caso do Tostitos. O que é o caso do Tostitos? BYU era a seed 5 no ranking na época 7. O que acontece? Todo mundo achava que BYU ia jogar o Fiesta Bowl por ser seed 5, ser um bem ranqueado, não estava participando de jogo de campeonato e nada. Só que o ranking convidou Penn State, porque o Fiesta Bowl não tem um critério definido pelo ranking, os times que vão se enfrentar. E eles convidaram Penn State, que era seed 7. Os alunos de BYU ficaram indignados e por isso pegaram vários produtos da Tostitos, foram na frente do estádio do Sun Devil Stadium e queimaram produtos da Tostitos pela não invitação de BYU no Fiesta Bowl. Isso é uma grande controvérsia tal, e depois, ao longo do tempo, foi se alinhando tal, e hoje é o ranking que decide os times. E para finalizar, 4 jogos históricos que nem eu fiz com o Peach Bowl. Primeiro foi Arizona State, 45-38 em Florida State, foi o primeiro jogo da história que a Arizona State jogou em casa. Tivemos 2 confrontos entre Clemson e Ohio State nas semifinais do College Football, em 2016 e em 2019, os 2 vencidos por Clemson, um por 31-0, o outro 29-23. E esse ano tivemos Iowa State de Brock Purdy vencendo o Oregon por 34-17. E para finalizar, só queria dizer que meu Miami Hurricanes está 0-4 em Fiesta Bowls, sendo 2 em jogos de campeonato. Parabéns a Miami Hurricanes, sempre prazeroso ver estes recordes da Miami. Nunca é uma fiesta. Comentou, nunca é uma fiesta, Baduntes. O Bruno comentou sobre o jogo de 2007, foi inclusive o jogo pelo qual eu conheci o Nicolas, né, Nicolas? Que a gente tava conversando lá ainda sem se conhecer, lá no grupo do College Football que inspirou esse podcast, e aí foi você que falou sobre a estátua da jogada da liberdade, eu fui pesquisar e me apaixonei. Foi sim. A gente tá falando em grandes jogos do College Football, a gente não poderia encerrar este programa de uma forma melhor do que falando de campeões. Portanto, vamos dar um giro sobre o que de melhor aconteceu e o que de mais confuso também a partir de 1990. O Nicolas comentou mais cedo na inserção dele sobre o Citrus Bowl, sobre o jogo de 1990, em que a Georgia Tech seria
venceria o Citrus Bowl e seria declarada campeã nacional. Este título de 1990 ele é dividido entre Georgia Tech e Colorado. Georgia Tech, porque venceu esse Citrus Bowl, e aí assumiu a liderança do Coaches Poll, que é um ranking que é feito com as opiniões de treinadores e outros especialistas do college football. Já Colorado ficou com o número 1 do AP Press Poll, que é um ranking feito por jornalistas da Associated Press. Então sempre rola essa confusão. E na realidade, gente, a maior parte dos títulos antigos são divididos ou tem mais do que uma equipe solicitando reconhecimento. Por isso, a partir dos anos 90, aconteceu a primeira tentativa para resolver esse problema. Se tratava da Bowl Coalition, ou a coalizão dos bowls, no bom e velho português. Em termos simples, se tratava de um acordo entre 5 conferências, as ainda existentes ACC, SEC e as extintas Big 8, SWC e Big East, além da independente Notre Dame, junto com 5 dos 6 principais bowls, Cotton, Orange, Fiesta, Sugar e Peach, além do Gator, do Sun e do Citrus Bowl. Neste acordo, os 5 campeões das conferências que eu citei receberiam vagas automáticas nos bowls maiores, junto com 5 times at large. At large é um termo usado para dizer que seriam times definidos pelo ranking e pelo comitê da NCAA. Só que, como esses bowls eles tinham seus critérios de classificação definidos desde muito antes da criação do Coalition, ficou definido que o time número 1 do país obrigatoriamente teria que enfrentar o time número 2 no bowl que o número 1 escolhesse, para que a gente tivesse um campeão só. Aconteceu em 1993, quando a Miami, número 1, decidiu enfrentar Alabama, número 2, no Sugar Bowl em New Orleans, e acabou massacrado por 34-13 pelos Crimson Tide. O problema deste formato foi que ele não incluía a então Pac-10, que hoje é a Pac-12, e a Big Ten, por conta do contrato deles com o Rose Bowl. Lembram que lá no Rose Bowl eu falei que este acordo de 1946, para que os dois times jogassem todo ano, ia dar problema? Pois bem. Outro problema é que as conferências menores e outros times independentes não participavam do acordo, o que excluía suas chances de serem campeões nacionais, algo que acontece até hoje, como a gente comentou da UCF Knights de 2018. Este formato durou 3 anos, até que ele seria substituído pelo Bowl Alliance. A Bowl Alliance incluía apenas 3 bowls, o que dava apenas 6 vagas. E isso também gerou problemas, obviamente. Por quê? Porque os 5 campeões dessas conferências que eu citei, ACC, SEC, Big 8, SWC e Big East, essas 5 recebiam vagas automáticas, junto com apenas um time at large. Essa parceria incluía apenas 3 bowls, Sugar, Orange e Fiesta. Cada jogo era feito em um dia diferente, um no dia 31 de dezembro, um no dia 1º de janeiro, no dia 2 de janeiro. Esses 3 bowls eles eram girados a cada ano para saber qual deles receberia o título o jogo decisivo, perdão. E o vencedor seria, por regra, declarado campeão nacional pelo Coaches Poll. Porém, novamente, esse sistema teve problemas. O Rose Bowl ainda continuava fora do acordo, então os campeões da Pac-10 e da Big Ten não participavam da disputa. E isso causou um problema. Em 1996, o time número 1, Florida State Seminoles, da ACC, enfrentou a número 3, Flórida, também da ACC, pela decisão da Bowl Alliance, no Sugar Bowl. Porém, o número 2, Arizona State, que era da PAC, iria enfrentar a número 4, Ohio State, da Big Ten, no Rose Bowl. Caso Arizona State vencesse esse jogo contra Ohio State, ela seria declarada campeã nacional juntamente com o ganhador do jogo da Flórida. No ano seguinte, aconteceu o pior dos problemas. O time número 1 do país era da Big Ten, Michigan Wolverines. E eles bateram a número 8, Washington State, da PAC, no Rose Bowl. E continuaram com o seu posto de número 1 intocável do ranking da Associated Press. Porém, a número 2, Nebraska hoje é parte da Big Ten, mas na época não era.
A número 2, Nebraska, humilhou a número 3, Tennessee, do Peyton Manning, por 42-17 e tomou este número 1 do ranking, do ranking de técnicos da Michigan. Resultado, mais um título dividido. Michigan como número 1 da Associated Press, Nebraska como a número 1 dos treinadores. Este seria o estopim para o fim da Alliance e a criação de um terceiro formato. Finalmente o Rose Bowl cedeu em 98. O BCS, Bowl Championship Series, foi criado para tentar resolver os problemas dos sistemas anteriores e não permitir mais títulos divididos de uma vez por todas. Este já era um acordo entre as 6 conferências mais fortes da época: ACC, Big Ten, Big 12, Pac-12, hoje Pac-10, desculpa, hoje Pac-12, SEC e Big East. Big East, que hoje é a The American. Além desses 6 campeões, 2 outros times at large seriam convidados para jogar 4 bowls: Fiesta, Sugar, Orange e Rose. Finalmente o Rose estava dentro do cenário. Os times número 1 e número 2 jogariam entre si a final nacional, independentemente dos contratos com os outros. E isso funcionou bem até 2006. Só que, naquele ano foi definido que o BCS, o jogo decisivo, deixaria de fazer parte da rotação dos bowls e seria um jogo à parte, uma semana depois. E aí, novamente, Big Ten, Pac-10 ficaram de fora do acordo. E o pior, foram excluídos também os times de fora das conferências grandes e os times independentes, com exceção de Notre Dame. Notre Dame, por sinal, que em 2012 se tornou o único time independente chamado para jogar a final nacional. Mesma coisa aconteceu com times do que nós conhecemos como a Group of Five hoje. Mesmo tendo campanhas extraordinárias e vencendo campeões da Power 5 em bowls grandes, eles não tiveram a chance de brigar pelo título nacional. Bruno, muito obrigado pela sua participação até aqui. E antes da gente encerrar, fala para os nossos ouvintes, por favor, como são formados os jogos do New Year's Six atualmente, quando eles não são semifinais dos playoffs. Então, Matheus, o New Year's Six participa do College Football Playoffs, como você falou, um ciclo de rotação de 3 anos. E os bowls são em pares. O Rose e o Sugar cediam em um ano, o Orange e o Cotton cediam em outro, e o Fiesta e o Peach cediam em outro ano. O Rose Bowl é o confronto entre o campeão da Big Ten contra o campeão da Pac-12, o Sugar Bowl, o campeão da SEC contra o campeão da Big 12, o Orange Bowl, campeão da ACC contra um at-large, geralmente um time da Big Ten, da SEC ou Notre Dame. O Peach Bowl é o confronto entre o vice-campeão ou o melhor time disponível da SEC contra o melhor time disponível da ACC, se eles não estiverem participando de outros bowls. E o Cotton e o Fiesta são 2 times escolhidos pelo ranking que se enfrentam. Boa noite, Nicolas. Obrigado pela participação mais uma vez. Agradeço por me convidar a fazer parte desse projeto incrível. Agradeço também a presença aqui do Bruno e do Pinhatti, que hoje o episódio foi bem bacana. Espero que vocês aí aproveitem. Tenham muito aproveitado. Bem. Pinhatti, também mais uma vez, muito obrigado, Matheus Pinho, muito obrigado, Nicolas, e muito obrigado, Bruno, e seja conosco em mais uma oportunidade aí, cara, que é sempre um prazer estar você aqui. E muito obrigado principalmente a você, ouvinte, que ouviu até o final, suportou tudo isso e entendeu um pouco mais da história do coletivo e como ele funciona até hoje em dia. Bruno, obrigado pela participação, por ter aceito o nosso convite, e até a próxima. Muito obrigado, Matheus, muito obrigado o Lucas, o Nicolas, ao pessoal do Cover Football pela confiança. É um prazer enorme participar do CollegeCast, agradeço muito o convite e sempre que eu puder participar, grande prazer. Também deixar os agradecimentos, claro, a quem não pôde fazer parte do programa de hoje, mas está sempre presente no projeto. Jorge Assireu, por motivo de força maior, não pôde estar presente. Também o Diego Ramiro, que até ia poder, mas por problemas familiares acabou tendo que ficar de fora. E também o Felipe Fidelis pela coordenação técnica no Cover Football. Novamente, muito obrigado a você que nos ouviu até aqui. E a gente fecha o programa de hoje com a Fight Song. E a gente Penn State Nittany Lions. Fique agora com Fight on State. Boa noite e até o próximo programa.